Daremos continuidade ao evento com a palestra Leitura e Encantamento. Convidamos ao palco o escritor Otávio Júnior. Otávio Júnior é escritor e criador de conteúdos infantos juvenis como games, história em quadrinhos e filmes. Desenvolve pesquisa nas áreas de promoção e mediação de leitura e criou um lab de desenvolvimento para criar jogos e materiais lúdicos para auxiliar atividades literárias. Ele sonha em criar um parque de diversões futurista inspirado na leitura. Nasceu no Rio de Janeiro, porém sabe que a África é seu lugar de origem. Cria projetos para ler e brincar nas comunidades do Alemão e Penha, no Rio de Janeiro. Foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Infantil 2020, com o livro Da Minha Janela. Ao final da palestra, abriremos um pequeno tempo para que a gente possa responder algumas perguntas. Com a palavra, o palestrante Otávio Júnior. Bom, primeiramente, boa tarde. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês, nessa cidade no qual eu conhecia por passar pelas estradas e pelos mapas, né? Que eu sou agora um adulto, porém era uma criança que tinha uma paixão muito grande por mapas e eu ficava olhando o mapa do Rio de Janeiro e gravando as cidades. E aqui Três Rios, eu lembro que quando criança eu ficava... eu anotava, eu circulava a cidade no mapa, e hoje estou aqui para falar sobre leitura, sobre encantamento, a partir da leitura. Eu sou um grande apaixonado por livros, eu sou um grande apaixonado por histórias, e dentro do processo do contato com as crianças, sobretudo nas escolas, eu sou do Rio de Janeiro, como foi dito na minha biografia. Eu circulo muito pela rede municipal do Rio de Janeiro, porque eu fui aluno da rede municipal de ensino da cidade e hoje, com muito orgulho, eu posso, de certa forma, devolver o que a educação pública me proporcionou. Então, eu estou aqui para falar das minhas experiências, tanto na rede de ensino pública do Rio de Janeiro, quanto nas comunidades, nas periferias. Eu venho de uma grande comunidade do Rio de Janeiro, que é o Complexo da Penha, que é vizinho ao Complexo do Alemão. Eu creio que muitos de vocês aqui ouviram falar sobre essas comunidades por conta das coisas que acontecem ali ligadas à segurança pública. E eu fui uma criança que cresci dentro desse contexto de violência, dentro desse contexto no qual a marginalidade ela ocupava as comunidades. Então, dentro da rede pública municipal lá do Rio de Janeiro, eu vejo um impacto, né, do que acontece com os educadores, com as educadoras, com as crianças relacionadas a esse impacto. Eu acho que aqui em Três Rios, em outras cidades aqui do entorno, talvez não seja do jeito que é no Rio de Janeiro, mas deva ter algum impacto relacionado à vulnerabilidade social, né? E as minhas vivências, elas foram transformadas em histórias. As minhas vivências, elas foram transformadas nessas histórias que muitas crianças elas não se viam nos conteúdos literários, né? Hoje eu posso contar as histórias que são inspiradas na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência. Por quê? Quando eu iniciei a minha trajetória trabalhando em uma biblioteca comunitária, muitas das crianças que estavam ali, elas não se viam nos conteúdos literários. Elas eram estimuladas a lerem ali dentro do processo da leitura, dentro do processo do encantamento por meio da leitura, porém elas não se viam no conteúdo literário. E elas vinham também de um processo também de pós-alfabetização, ali no processo que estavam aprendendo a ler. E eu ficava muito feliz pelo espaço ali de leitura, pela biblioteca. Era um espaço no qual elas desenvolviam também a sua prática leitura. E eu costumo dizer que esse espaço que eu criei, chamado Ler é 10, Ler a Favela, virou um espaço de experimentação, virou um laboratório também de observações, né,
sobretudo no conteúdo, na criação de conteúdos para auxiliar os educadores sociais na alfabetização. Então, eu vi que aquele espaço ali era um espaço muito importante de experimentação, um espaço importante de estudo. E eu sempre fui uma criança, depois um jovem e agora um adulto muito sonhador mesmo. E a minha experiência como uma criança leitora foi uma experiência assim totalmente incrível. E eu sou muito grato a uma educadora por ter me acolhido, por ter feito processos relacionados à observação. Como eu falei para vocês, eu venho da rede pública do Rio de Janeiro. E essa educadora, que depois de alguns anos ela virou a minha amiga, professora Maria Luzia Cunha, que enxergou aí em uma criança uma potência, enxergou ali em uma criança que tinha todas as possibilidades assim de se desenvolverem. E em alguns momentos eu confesso a vocês que eu fico muito triste quando eu circulo em algumas escolas. Fico muito triste mesmo, por ver muitos educadores, sobretudo, não tendo, teoricamente, esperança em muitas crianças, não tendo esperança em jovens, em adolescentes, né, que acabam abandonando ali aquelas crianças, achando que, enfim, que aquela criança ela não é capaz de aprender, achando que aquela criança ela já está perdida. Então, confesso a vocês que eu fico muito triste quando eu vejo isso acontecer, né? Sobretudo tratando as crianças de uma forma que não tem salvação. Na verdade, sim, tem salvação. Então, eu gosto também de falar sobre a formação também dos professores dentro do processo da leitura. Porque esse encantamento via professor, via educador, é importantíssimo. Quando a criança tem ali o educador como referência. Porque aquela criança, talvez ela tenha só aquele adulto ali como uma referência de um adulto que lê. Porque talvez na sua casa ela não tem referência dos pais, não tem referência dos responsáveis, não tem referência de uma figura ali de um adulto que lê. De um adulto leitor, né? E a escola é importantíssima e fundamental na formação dos leitores, dos pequenos leitores. É fundamental. Por quê? Porque vivemos em um país que não tem a valorização que o livro deveria ter, né? O objeto livro em si. Há um grande questionamento relacionado ao preço do livro em nosso país. Realmente, se for parar para analisar, está um pouco acima do preço praticado no mercado. Porém, ao meu ver, o livro ele ainda não é um objeto de desejo das pessoas. Por que não é um objeto de desejo? Como eu falei para vocês, o projeto que eu criei virou um projeto de observação, sobretudo um projeto de observação popular, projeto de observação ali das pessoas, né? E eu gosto também de combater quando muitas pessoas falam que, enfim, o livro é caro, e, na verdade, o livro ele não é prioridade. Por quê? Eu observo ali dentro do processo e do meio ali comunitário, não comunitário, também de outras regiões da cidade, que as famílias, por mais que elas vivam dentro de processos voltados a dificuldades financeiras, elas conseguem ter interações sociais. De que forma? Elas vão ao shopping, elas conseguem ir ao McDonald's, ela consegue ir aos finais de semana nos espaços para fazer lanches com os filhos. E você vê a família ali, ou o pai e a mãe, 2 filhos, ali totalmente impecáveis, né? Talvez tenha ali um cartão de crédito, ou as pessoas pedem os cartões de crédito emprestados para outras pessoas, e vocês veem, estão muito bem vestidas, né?
e vão ali no McDonald's, e compram o McLanche feliz, e sai todo mundo feliz. No final das contas, né, gastou, não sei, R$250, R$300. E, às vezes, eu estou em livrarias ou feira de livros e muitas pessoas não compram assim, um livro. O filho pede para comprar um livro e não compra o livro por achar que o livro é caro, né? Então, tem essa... Eu gosto de colocar isso em discussão por conta dessa valorização realmente do objeto livro, né? E o objeto livro é um objeto que ele te traz muitas informações, te traz entretenimento, encantamento, formação, informação, e é um bem durável. Você gastou 50, 60, 40 reais no livro, ele vai ficar na sua vida, digamos que a vida inteira, né? Então, é importante práticas no qual esse objeto se torne realmente um objeto de desejo. E, mais uma vez, eu quero dizer que a escola é fundamental para esse objeto de desejo. E é fundamental também pensar em livros no qual auxilie, né, na formação de vocês como professores, contadores de histórias, professores mediadores de leitura, professores que tenham ferramentas para fazer essa mediação de leitura necessária. Então, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de poder falar sobre essas práticas, né? Poder falar sobre o meu laboratório de 10 experimentações, e vocês estão no dia a dia com as crianças, ali no chão da escola. E eu costumo dizer que o meu chão é o chão da biblioteca, sobretudo o chão da biblioteca comunitária, que foi ali que eu aprendi a linguagem de contar uma boa história. Eu sou apaixonado por contar boas histórias. E eu acredito que os projetos que eu penso, eles têm êxito por conta de pensar em contar essa boa história. E eu gosto muito de brincar com as crianças, eu gosto muito de brincar ali no ambiente que eu estou inserido, que são as escolas, são as bibliotecas, são os eventos, né? Por trazer esse encantamento. Que, de fato, essas crianças elas precisam do encantamento, que hoje nós estamos vivendo em um período assim, no qual a tecnologia, a cada dia, ela avança mais em relação às redes sociais, que também é um ponto aí de contar histórias, a questão dos streamings, a questão dos games. Mas eu gosto de falar que essa evolução ela só foi necessária por conta ali do livro, por conta do objeto livro. Sem a evolução ali do objeto livro, a evolução tecnológica não era, enfim, não ia evoluir. Eu gosto de brincar, né? De pensar nessas práticas relacionadas às histórias. E eu vou propor para vocês aqui, e vou simular, como eu faço para levar esse encantamento para as nossas crianças. E as ferramentas que eu adquiri foram ferramentas adventas da leitura, adventas da literatura, adventas de observação ali da biblioteca, sobretudo da biblioteca escolar. Então, é possível, dentro do espaço de vocês encontrarem ali as soluções necessárias para estimular e para encantar a partir do livro, a partir das histórias. E quando eu brinco com as crianças, eu já começo dizendo que todos nós temos uma história que está agregada nas nossas vidas, por meio dos nossos nomes. Nossas histórias, elas começam por nossos nomes. E eu faço uma brincadeira com as crianças, delas buscarem referências e buscarem a origem dos seus nomes. Eu posso fazer essa brincadeira aqui com vocês. Quem que conhece a origem do nome, levanta a mão. Quem conhece a origem do seu nome, levanta a mão. Nossa. Quem não conhece, levanta a mão. Então, aqui vocês têm um exercício, né, de quando chegar em casa, buscar a referência e a história do nome de vocês, né? Bom, meu nome é Otávio, como vocês já sabem, e o significado do meu nome
oitavo filho. Porém, eu não entendi a escolha do meu pai, porque eu fui o primogênito, né, o primeiro filho. Né, eu não sei se ele iria, sei lá, pensar em outros filhos, mas eu fui o primeiro filho, ele já colocou o nome de Otávio. Porém, tem uma história aí que está agregada ao meu nome. Meu nome não era para ser Otávio, era para ser Júlio César. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, Otávio? O que aconteceu? Aconteceu que meu pai, como eu falei para vocês, era o primeiro filho, e ele estava muito feliz mesmo. E ele foi comemorar o nascimento do seu primeiro filho. E vocês entendem que ele ficou muito feliz mesmo. E aí, quando ele foi no cartório para me registrar, muito feliz, a atendente do cartório perguntou qual o nome. E ele falou, Otávio, o nome dele. E ela olhou para o documento dele, Otávio César Santiago de Souza. E ela adquiriu o Júnior. Complementou com o Júnior. Né? Então, meu nome agora é Otávio César Santiago de Souza Júnior. Eu fico imaginando, quando eu cheguei em casa, na verdade eu cheguei em casa com meu pai, não, na verdade quando meu pai chegou em casa com um documento assim de registro, com a certidão de registro, minha mãe assim, sabe? Minha mãe ela não conta. Eu já perguntei para ela, mãe, qual foi a sua reação? Porque você escolheu o meu nome, Júlio César, e quando chegou Otávio. Né? Então essa é a história do meu nome. E eu gosto de brincar com as crianças. Oi? É fruto da felicidade também? Da mesma felicidade do meu pai? Era para ser Rafaela? Fernanda, ele trocou no meio do caminho. A felicidade, né? Então vocês percebem, né, que temos muitas histórias para contar. E essas histórias, elas começam por nossos nomes. E nós, seres humanos, somos apaixonados por histórias. Somos apaixonados por histórias. Desde os tempos das cavernas, que no qual nossos ancestrais eles registravam a sua caça, registravam o seu dia a dia, ali de forma relacionada a desenhos. Então, ali começou a história, o início da história, que foi uma história, digamos que desenhada. E nossas crianças elas têm fascínio por histórias desenhadas. Então, vocês percebem que essas ferramentas são importantes para estimular a imaginação, para estimular a criatividade, para estimular a fabulação. Mais uma vez eu digo que essas ferramentas elas estão dentro do espaço que vocês estão inseridos e inseridas. Porém, como educadores e educadoras, é importante usar a imaginação e a criatividade. Eu acredito que muitos de vocês, ali no processo de alfabetização, utilizam materiais recicláveis, utilizam materiais que já estão na escola. Porém, o livro está ali. A oralidade também, ela está com vocês. E essa oralidade ela tem que ser estimulada. Eu estava ouvindo vocês contarem as experiências de vocês, e teve um relato de uma menina que falou, hoje eu consigo ler as placas na rua, eu consigo ir no mercado e ver. Eu fiquei bastante emocionado com o relato dessa menina. E esses relatos eu uso, vou sair daqui, gente, muito estimulado com os relatos que eu ouvi das crianças de vocês. E esses relatos eu uso para contar e criar as minhas histórias. As histórias que trazem os elementos relacionados à infância. Eu acredito que os materiais que eu escrevo, que eu penso, eles ajudam também no processo de alfabetização. Eu sou muito conectado com essa questão relacionada ao ensino, muito conectado mesmo. E os livros que eu penso realmente são livros para encantar, são livros para entreter, e são livros também para estimular também as crianças a adquirirem
a leitura, né? Mas agora vamos brincar. Eu posso propor para vocês aqui algumas brincadeiras que depois vocês podem adaptar para o ambiente de vocês, pensando nessa questão do mercado ali que a menina falou, me veio logo à cabeça um jogo que tem. Eu gosto muito de brincar com um jogo que tem. O que tem na rua, o que tem no supermercado, o que tem na escola. Então, geralmente, eu faço uma roda, a roda já está organizada, e vou perguntando o que tem. As crianças vão falar o que tem na rua. Aí fala casa, aí vai falando carro, moto, pessoas, cachorro. E as crianças verbalizando, né, elas conseguem ter uma identificação com essas palavras, né? Quando elas verbalizam, depois, quando elas têm esse processo da alfabetização, elas já se anteciparam, né? Ao que tem na escola. Aí vai falando quadro, professor, criança, mesa. Então, é um jogo interessantíssimo. Eu gosto muito de brincar também com o que é. Eu escrevi um livro, que é um livro inédito, chamado O que é para iniciantes. Eu posso fazer aqui com vocês, aqui bem rapidinho? Bem rapidinho, vocês aceitam esse desafio? Pode ser? Então, agora vamos usar a atenção, a concentração e a imaginação. Eu já vou dar uma dica para vocês sobre esse o que é. Esse o que é são coisas que estão na rua. Ou seja, não adianta falar helicóptero, não adianta falar submarino, não adianta falar avião e nem barco. São coisas que vocês encontram na rua. A número 1, eu vou falar. Quem souber depois pode falar. Está liberado. A número 1 é assim, ó. Anda debaixo da terra e não dá para ver nada. Chega rápido ao destino, de parada em parada. Tem cidades que não tem, já estou dando uma dica. Oi? É o metrô, muito bem. A número 2 é assim, é a que eu gosto mais. Casa dos livros e do conhecimento, onde temos muitos amigos e podemos viajar a qualquer momento. Muito bem, vocês estão bem atentos e atentas, né? Então, essas são brincadeiras que estimulam também o pensamento dessas crianças. Pensamento rápido, pensamento lógico, né? Para finalizar, democraticamente, ela é minha, sua, dos carros e da lua. Ela pode ter vários nomes. Avenida, enseada, rodovia ou estrada. Ela pode ser de barro, de pedra ou de asfalto. Quem souber, diga o nome dela bem alto. O que é? Muito bem, gente. Palmas para vocês. Estão bem atentos e atentas. Então, você vê que são brincadeiras temáticas que já inserem ali um contexto da rua, né? E as crianças, elas imaginam, observam o que tem na rua, palavras relacionadas à rua. Então, é isso. Um outro livro que eu escrevi também, que é inédito, que se chama Trava-Língua para Iniciantes. Alguém que conhece Trava-Língua? Quem conhece Trava-Língua, levanta a mão. Quem é que tem medo de Trava-Língua também, levanta a mão. Quem sabe Trava-Língua? Sabe? Pode compartilhar conosco com Trava-Língua? 3 tigres tristes comendo trigo. Essa é bem tradicional, essa eu gosto mais. Alguém mais sabe Trava-Língua? Sabe Trava-Língua? Vai que traz. Vamos lá, temos um aqui. Pode compartilhar conosco com Trava-Língua? O peito do pé do Pedro Preto é preto. Travou, mas é isso, a brincadeira é essa, sabe? O doce perguntou para o doce qual era o doce mais doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Essa daqui está pós-graduada em Trava-Língua. Por favor. Essa eu fiz para uma aluna. Sim. A Clarice disse que a disse que o lobisomem existe e nesse disse-me disse não houve quem não ouvisse o uivo que o lobo deu. Temos aqui uma contadora de histórias, gente. Na frente, alguém quer contribuir mais com Trava-Língua para prosseguirmos? Alguém mais contribui aqui na frente Trava-Língua? Gente, então eu escrevi um livro chamado Trava-Língua para Iniciantes. Porque tem muitas pessoas, sobretudo crianças, que têm medo de Trava-Língua. Mas é muito simples. Não tão simples, né? Mas eu encontrei uma solução. Vocês lembram quando eu falei que criei esse laboratório de 10 experimentações, né?
é justamente para fazer essas observações relacionadas a essas atividades, né, para encantar as crianças. Então, a ideia é inserir as crianças dentro das brincadeiras da biblioteca escolar, e não excluir, né? Então, eu pensei, nossa, tem criança que tem medo de trava-língua. Quando eu proponho trava-língua, fica com medo? Não pode. Então, eu escrevi um livro chamado Trava-língua para Iniciantes, que todo mundo aqui, todo mundo sairá daqui falando 1, 2, 3, 4 trava-línguas. De verdade, eu garanto. A número 1 é assim, ó. Canta e dança a pulga venâncio. Agora vocês. Pode ser mais rápido. Muito bem. Anda assustado, gato malhado. Mais rápido. Fala pra chuchu, papagaio do Dudu. Mais rápido, gente. Faz fofoca a foca do seu joca. Mais rápido. Fala palavrão o falcão da televisão. Mais rápido. Palma para vocês, gente. Então, essas são algumas brincadeiras literárias que eu desenvolvi para brincar com as crianças, para trabalhar as questões ligadas aos sons, às palavras. E eu acredito que esse material ele possa auxiliar, né, no processo de alfabetização, no processo de encantamento por meio das histórias. Vocês se divertiram, gente? Foi divertido? Foi legal? Então, nossas crianças também elas podem se divertir com essas brincadeiras. Esses livros eles são ainda inéditos, né? Não foram publicados ainda. Porém, eu penso, como eu falei para vocês, nessas histórias que podem, de certa forma, contribuir aí para o desenvolvimento leitura. Oi? Ainda não, né? Eu lancei na Bienal esse livro aqui chamado Que Tem na Venda da Dona Neném, que eu faço um resgate das minhas memórias afetivas. Grande parte das minhas histórias elas são relacionadas às memórias afetivas. Então, a Dona Neném é uma senhora que mora na minha favela, ela tem 86 anos, e ela veio do Ceará e montou uma vendinha na favela. Eu creio que aqui também em Três Rios tem esse processo aí das pessoas montarem os seus mercadinhos populares, de montar suas vendinhas. Então, as crianças elas ficam encantadas quando estão próximo a materiais no qual elas observam no seu dia a dia, no seu cotidiano. E um outro livro que eu lancei na Bienal é o Entre Pipas, Livros, Bola de Gude e Peão. Entre Pipas, Livros, Amarena e Aventuras. Desculpa, nós mudamos o título, né? E aqui eu faço uma homenagem à minha trajetória como promotor e mediador de leitura, como um agente literário em comunidades periféricas. E, mais uma vez, as crianças, quando elas olham a pipa, quando elas olham a capa do livro, elas se sentem muito representadas. E, dentro dessa coleção, temos outros títulos. Temos o Chuva de Jabuticabas, que faz uma brincadeira e fala sobre compartilhar. O Cadê a Árvore, que estava aqui, é uma brincadeira também em forma de livros, de uma história que eu tive conhecimento quando eu estive na Amazônia. Eu descobri uma árvore andante, eu escrevi sobre essa árvore andante, e é legal que coloca as nossas crianças em contato com situações da natureza que, teoricamente, elas não imaginavam que existiria, né? Uma árvore que anda. Né? Quem aqui sabia que existia uma árvore que anda? Não, você sabia, né? E o Avenida dos Baobás, do Baobás, sim, eu faço uma homenagem à minha ancestralidade, ao Otávio Júnior,
que, como foi dito na minha biografia, tem essa ancestralidade africana, né? Eu tenho conhecimento que os meus antepassados, meus ancestrais, eles vieram da África, e hoje eu me dedico também a pensar e criar essas histórias. E como foi dito na minha biografia também, eu sou um grande apaixonado por parque de diversões, eu sou um grande apaixonado por museus, eu sou um grande apaixonado por centros culturais. E, de verdade, assim, o meu sonho é criar um parque educativo, com práticas educativas, sobretudo com essas práticas com o DNA literário, que nossas crianças elas possam interagir com histórias, elas possam interagir com o encantamento que a história ela proporciona. Já há mais de 10 anos eu circulo pelo Brasil e pelo mundo em busca dessas referências relacionadas a esses parques, né? Aqui no Brasil nós temos projetos assim totalmente incríveis, como o Parque Sabina, que fica em Santo André, em São Paulo, como outros parques também educativos e pedagógicos. Então, o meu sonho é ter um espaço no qual auxilie, né, as práticas relacionadas à alfabetização, relacionadas ao encantamento por meio das histórias. E eu creio que futuramente esse sonho será realizado. Não é fácil, vocês percebem que é um grande desafio, né, pensar em um parque pedagógico. Alguém aqui já foi a algum parque pedagógico? Conhece esse parque pedagógico? Não. Aqui no Rio de Janeiro existem poucas experiências relacionadas a parques pedagógicos, mas, por exemplo, no Paraná tem algumas experiências, em São Paulo também tem algumas experiências. Mas, bom, agora estou à disposição de vocês para as perguntas. Fiquem à vontade para conversarmos sobre o processo de criação, conversarmos sobre os livros, sobre essas experiências, dessas buscas, desses projetos, desses parques pedagógicos. Estou à disposição de vocês, gente. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela interação. Vamos lá. Agora a palavra está com vocês. Alguma pergunta? Eu sou Leonardo, sou professor da Escola São João Batista, no Caixa d'Água. Eu gosto muito da leitura, né, e eu vejo que essa parte de encantamento dos livros, realmente a gente tem essa dificuldade com as crianças. E o que me chamou mais atenção, né, eu sei que escrever é um ato assim, para nós, né, um pouco mais rápido, mas as ilustrações do seu livro. Eu gostaria que você falasse mais, porque a gente sabe que faz parte também, né, desse encantamento. Eu tenho alguns livros disponibilizados lá no Cantinho da Leitura, que a gente tem em sala de aula, né? E que muitos não chamam tanto a atenção, né? Como que é essa escolha para você e como que você acha que as ilustrações fazem parte também desse encantamento? Bom, excelente pergunta. Eu sou um grande apaixonado pelas imagens, né? E em muitos momentos o livro infantil ilustrado ele é o primeiro quadro, ele é a primeira interação que nossas crianças têm com a imagem, né? É importante também se educar por meio da imagem, educar por meio de uma imagem bem elaborada. E eu escolho com muito criterioso assim, as minhas escolhas relacionadas aos ilustradores. Nós temos ilustradores e ilustradoras totalmente incríveis. Eu faço uma grande pesquisa e tenho um banco de dados relacionado a essas imagens. E o meu processo de escolha ele se dá por meio de enquadrar as determinadas linguagens de textos que eu penso. Eu acho que isso já com muitos anos assim de pensando em livro, pensando na criação do livro, você consegue ter esse domínio, né? De pensar também no livro como um produto. E realmente o livro ele é um produto. Então esse embelezamento por meio das imagens é importantíssimo e eu escolho com muito carinho, com muito cuidado os meus ilustradores e ilustradoras, e as editoras elas aceitam as ilustrações. É claro que elas conhecem também o trabalho desses
profissionais que se dedicam muito, muito, muito mesmo com, é, com essa possibilidade de encantar as crianças por meio das imagens, né? E nós temos uma grande missão, que é transformar nossas crianças em crianças que têm um potencial para serem leitores e leitoras. E isso se passa por uma imagem bem produzida. Mais alguma pergunta? Boa tarde, Otávio. O seu livro, né, O Livreiro do Alemão, ele parte de uma imagem assim muito forte, que é um livro achado num lixão. Queria que você falasse um pouquinho dessa ideia de coisas bonitas que podem sair de ambientes que não são desejáveis por ninguém. Que eu acho que em várias situações, né, às vezes é um livro no meio de um lixão, mas às vezes também pode ser uma criança no meio de uma situação adversa, né, e que um olhar mais atento pode descobrir que aquela criança ali, na verdade, é uma joia brilhando, só precisa ser resgatada. Então, isso é uma imagem que eu acho que é muito forte e que eu gostaria que você comentasse. E a outra, eu não sei se você pode responder, ou mesmo até as professoras que estão aqui com a gente, que enquanto você estava fazendo a brincadeira, eu fiquei pensando, poxa, essa brincadeira aí do trava-língua pode ser uma boa brincadeira para trabalhar rima na sala. Não sei se está correto isso, porque eu não sou professor, mas vai que, né? Sim. Obrigado. Nossa pergunta, André, me emociona muito. E a emoção para o Otávio, autor, é uma grande ferramenta nas construções das histórias, né? Porque o meu desejo realmente é emocionar por meio da palavra, emocionar por meio das histórias. E, mais uma vez, eu quero ressaltar que a importância dos livros na vida dos educadores para que essas emoções elas sejam genuínas, para que essas emoções, elas, de certa forma, elas acabam abrilhantando ali o dia a dia. Porque essas crianças, elas têm vocês como grandes referências, né? Estava vendo quando o nosso professor maestro, Bruno, não é isso? Chegou, o quanto o olhar das crianças brilharam, né? Sabe? O quanto as crianças têm um carinho assim, pela figura do professor, pela figura do educador. Então, o livro é uma grande ferramenta para despertar essas emoções, né? Para despertar o encantamento. Então, esse olhar diferenciado, ele se dá por meio dessas emoções, né? De enxergar além. E a pessoa que é uma leitora, que ela tem ali o livro frequente na sua vida, ela consegue ter esse olhar, ela consegue ter essa sensibilidade, ela consegue ter fé, ela consegue ter esperança, né? E é uma esperança e uma fé também muito, muito, muito grande. Quem não tem essa leitura, né? Quem não tem esse contato com os livros, né? Acaba fazendo o que eu vejo em muitos lugares, em muitas escolas, acaba olhando para uma criança e desistindo dessa criança. Não tem esse olhar de esperança, porque não foi despertada a sensibilidade. E muitas coisas, atualmente, elas nos afastam dessa sensibilidade, né? Por exemplo, eu não assisto televisão já há muitos anos, né? E, sobretudo, eu não assisto TV. Os meus pais assistem, tudo mais, tal. Às vezes eu vou visitá-los e eles estão assistindo televisão 7 horas da manhã, 7:30 da manhã,
assim como muitas situações assim totalmente desagradáveis, né? Ao meu ver, aquilo ali acaba travando as questões ligadas assim à sensibilidade, né? Porque são, claro, que são problemas reais, a gente não pode também querer ficar ali ou querer pensar em viver em uma bolha, né? Mas aquele consumo desses conteúdos negativos acabam nos afastando dessa sensibilidade. E o livro não, o livro ele nos aproxima, né? E o livro ele abre nossos olhos para essa sensibilidade, para enxergar uma criança que está precisando de ajuda, que está precisando de apoio, está precisando de um abraço, está precisando de um carinho, está precisando ali, teoricamente, é claro, né, dentro de uma sala com 40 alunos, com 30 alunos, né, enfim, tem que, em alguns momentos, ter alguns direcionamentos, né? E aí, de que forma você faz esse direcionamento? De que forma que você consegue também consegue revezar? Então, mais uma vez, eu quero falar para vocês a importância de ter a leitura e a literatura presente nas vidas de vocês para que vocês possam encantar os nossos pequenos e pequenas. Em relação a essa segunda pergunta, que foi relacionada ao material que eu desenvolvo, eu penso em criar realmente produtos de jogos. Eu sou um grande apaixonado por jogos de tabuleiro, gente. Sou um grande apaixonado. Eu trouxe até alguns aqui para mostrar e tal, né? Para auxiliar no processo de alfabetização, no processo de criação de histórias, criação de ilustrações. Realmente foi pensado, assim, posteriormente, primeiro no produto livro e depois no produto jogo. Temos. Boa tarde, Otávio. Eu me chamo Jonathan, eu sou professor da Escola Santa Luzia e eu também faço doutorado em educação. Eu não conhecia o seu trabalho, eu entrei no seu Instagram e eu vi que a doutora Bárbara Carini segue você. Provavelmente Sim. vocês se acompanham, né? Sim. E a Bárbara, ela é um grande referencial teórico para a minha pesquisa. Eu trabalho com educação antirracista e agora eu estou introduzindo isso no meu processo de alfabetização, não apenas de trazer a representatividade para a minha sala de aula, mas também a minha metodologia de trabalho como uma metodologia decolonial, trazendo tanto o tradicionalismo do que a gente já vem fazendo. Eu acompanho muito o trabalho das minhas colegas e isso serve muito de pauta para mim. E eu tento trazer algumas coisas para poder agregar ao meu trabalho. E a gente vai receber agora, na prefeitura, uma pequena verba chamada CVM, que é uma ajuda de custo para a gente comprar material. E no ano passado e nesse ano, eu pretendo investir esse dinheiro em material para trabalhar essa pedagogia antirracista. Eu gostei dos seus livros. Eu estou dando uma olhada aqui rapidinho no celular e vendo alguns livros seus que parecem interessantes. A pergunta que eu quero fazer é como você sugere que a gente trabalhe. Eu sou um professor do segundo ano, do último ciclo de alfabetização ali. Como você sugere utilizar os seus livros como recurso pedagógico para poder ensinar os estudantes a ler e a escrever? Nossa, que pergunta linda, assim. E a Bárbara é realmente uma grande querida, né? Para quem não segue, é só buscar no Instagram. É uma intelectual diferentona. Ela tem projetos incríveis, tem livros incríveis e maravilhosos. Jonathan, mas as meninas aqui do Instituto, elas têm um mimo para vocês que será sorteado, é isso? Será sorteado. E, Jonathan, em um desses kits, né, tem 2 livros meus, um que ganhou o prêmio Jabuti, chamado Da Minha Janela. Porém, tem um outro livro que se chama Procura-se Carolina. Procura-se Carolina. Quem aqui já ouviu falar sobre Carolina Maria de Jesus? Levanta a mão. Gente, Carolina Maria de Jesus simplesmente foi uma das maiores escritoras assim, do Brasil, do mundo, na verdade. É uma escritora negra que escreveu, na verdade, um livro chamado Quarto de Despejo, que há mais ou menos 50 anos atrás virou um grande best-seller, né? E uma grande referência
de pessoa, uma grande referência de ancestralidade. E pensando que muitas pessoas não conhecem a obra da Carolina Maria de Jesus, e Jonathan com certeza conhece, né? Eu escrevi um livro chamado Procura-se Carolina, que é um livro infantil em formato de diário, que foi a inspiração no primeiro livro da Carolina Maria de Jesus. E essa história se passa em um ambiente escolar, de uma professora que é apaixonada pelas obras da Carolina e disponibiliza uma caixa para uma aluna que não conhecia as obras da Carolina, porém tinha o mesmo nome da Carolina. E essa aluna, ela ficou tão empolgada com as obras da Carolina e tudo mais e tal, né, que levou para casa e em um determinado lugar ela perdeu a caixa. Ela mobiliza toda a comunidade escolar para procurar a caixa, eu não vou dar mais spoiler, né? Então, eu tenho um projeto chamado Bio Mais Lúdica, que é um projeto no qual eu conto e crio histórias sobre personalidades negras. A primeira personalidade foi a Carolina Maria de Jesus. Alguém aqui já ouviu falar sobre Benjamin de Oliveira? Não. Benjamin de Oliveira simplesmente foi o primeiro palhaço negro do Brasil. Você já ouviu falar sobre Benjamin de Oliveira? Foi o primeiro palhaço negro do Brasil. Ele criou o termo circo-teatro e foi muito inovador assim, para o circo brasileiro. Alguém aqui já ouviu falar sobre Milton Santos? Milton Santos também é um geógrafo brasileiro e é uma história totalmente incrível. Eu estou escrevendo sobre Milton Santos. E esse ano eu estou terminando, na verdade, um livro sobre uma figura chamada Conceição Evaristo. Então, esse é o projeto da Bio Mais Lúdica, que são perfis de personalidades negras. Procura-se Carolina está publicado. Quem tiver sorte ganhará. Procura-se Carolina com o Da Minha Janela. Temos publicado também o Benjamin de Oliveira, futuramente Milton Santos e Conceição Evaristo. Então, essa é uma preocupação minha de falar sobre essas personalidades que são importantíssimas para o desenvolvimento intelectual brasileiro e que, na verdade, muitas crianças possam ter referências sobre essas personalidades, né? Estou muito feliz com esse projeto e, bom, quem tiver sorte também ganhará o Da Minha Janela, que venceu o prêmio Jabuti em 2020. E eu trouxe o prêmio Jabuti aqui para Três Rios, está aqui, vou mostrar para vocês. Vocês sabem o que é o Prêmio Jabuti? O Prêmio Jabuti é o maior prêmio de literatura do Brasil. Pronto, tá aqui. O Prêmio Jabuti é o maior prêmio de literatura do Brasil, é considerado o Oscar da literatura brasileira. Todo ano ele premia várias categorias, né? Do romance ao conto, do infantil aos quadrinhos, ensaio. E eu tive a felicidade de vencer o Prêmio Jabuti em 2020 com o livro Da Minha Janela, que é um livro que eu falo sobre esperança, né, do que eu vejo na minha janela e proponho as transformações por meio das janelas. Então está aqui o Prêmio Jabuti. E eu costumo dizer que esse prêmio não é só meu, esse prêmio são dos educadores, sobretudo os educadores da minha cidade, que é o Rio de Janeiro, que trabalham o Da Minha Janela dia a dia. E eu recebo várias e várias mensagens assim, de trabalho que esses educadores e educadoras fazem na minha cidade. Tem um carinho muito grande. Então, eu não acho que seria legal assim, deixar o prêmio na minha estante e eu ficar venerando e adorando o prêmio. Não, o prêmio são de todos vocês. Assim, eu quero compartilhar com vocês esse prêmio. Bom, as perguntas, como estamos de tempo? A última. Eu tive o prazer hoje de almoçar com o Otávio e conhecê-lo, parabenizar pelo seu excelente trabalho, né, que você vem realizando
Mas eu quero te fazer uma pergunta. Como foi superar o obstáculo, né, por ser negro, vir de uma comunidade para chegar onde você chegou? Né? Com certeza os obstáculos foram muitos, mas você não parou em nenhum momento. E hoje você é uma referência, principalmente para, né, nós negros ou pretos, seja, não queiram dar para chegar onde você chegou e ser uma referência para nós enquanto negros, cada vez mais acreditar que, independente da cor, todos nós temos muito potencial. E a gente Muito consegue potencial mesmo, explorar. sim. E aproveitar e falar para você que nós vamos ter a nossa FEATRE, agora em julho, e que o nosso tema é Voz da Diversidade, na luta pela equidade racial. Ai, que lindo. Então, está convidado a fazer parte desse processo, que para nós será muito importante, né? E a sua presença faria uma grande diferença para nós. Está vendo? Já estou fazendo o convite. Mas fala um pouquinho desse desafio, enquanto negro, enquanto comunidade, para você conseguir publicar os seus livros. Bom, foi um desafio e continua sendo um desafio muito grande. Mas, sobretudo, eu gosto de falar sobre as pessoas que pavimentaram o caminho para que eu pudesse chegar até aqui, para que eu pudesse estar aqui com vocês, né? E temos escritores e escritoras assim totalmente incrível, como Sônia Rosa, né, que é uma escritora maravilhosa. Quem já ouviu falar de Sônia Rosa, levanta a mão, gente. Nossa, é uma escritora incrível, né? Maravilhosa. Júlia Emílio Braz, também. E eu lembro quando eu era aluno da Rede Pública do Rio de Janeiro, tinha os livros adotados pela escola, e minha mãe era sempre a primeira mãe a comprar o livro, e um livro chamado Pretinha Eu, do Júlio Emílio Braz, que é um grande escritor brasileiro, um escritor negro. E quando o título, eu já fiquei encantado com o título. E quando eu vi a capa do livro, uma menina negra, linda, eu me senti muito representado com aquela imagem. Eu vi ali a minha irmã, a minha prima, as minhas amigas, ali naquele livro. Parecia que eu conhecia. E ao final do livro, quando eu olhei ali a foto do autor, e era um autor negro, eu fiquei muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. E aquele objeto se tornou um objeto mágico. Um objeto mágico, um objeto que me dizia, você pode. Você pode sim contar as suas histórias, você pode criar livros, você pode criar histórias que tenha sua mãe, seu pai, sua irmã. E eu quero muito agradecer essas pessoas que pavimentaram o meu caminho, que me fortaleceram, né? E hoje pensar em ser essa referência é muito desafiador também. É muito desafiador pensar em ser essa referência. Por isso que as minhas histórias eu escrevo com muita atenção, com muito cuidado. E eu quero ter um cuidado sempre muito grande com vocês que levam essas histórias para nossos pequenos, com o público leitor. Sem vocês, gente, nós autores não seríamos nada, nada, nada. Hoje eu vejo a força muito grande do meu trabalho, sobretudo nas escolas, né? Eu estava na Bienal do Rio e vi uma estante, assim, sabe? Escrito simplesmente leitura escolar, né? Eu tirei essa foto, leitura escolar. E ali tinha, sei lá, uns 5, 6 títulos meus, né? E a todo momento recebendo o carinho dos educadores, das educadoras. Ali eu percebi assim, que o meu público é um público escolar. E é para vocês que eu me dedico, é para vocês que eu trabalho, para vocês que eu penso nesse encantamento, porque vocês são, sabe, uma peça importantíssima na formação de leitores. Vocês são importantíssimos ali no encantamento dos leitores. Então, estou totalmente à disposição, secretário de vocês, menina do Instituto, estou totalmente à disposição para pensarmos juntos nesse encantamento.
para pensarmos juntos nessas crianças que futuramente serão nossos leitores e leitoras, mas eu agradeço muito a essas pessoas, né, Júlio, Sônia, Conceição, Maria Firmina, sabe, Milton, essas pessoas que pavimentaram meu caminho e me deram força para falar, Otávio, é possível, é possível. Então é isso. Agora, para finalizar, muito obrigado, gente. Eu acredito que o tempo tenha já acabado, né? Os livros que eu mostrei para vocês estão à disposição. Quem quiser adquirir, eu tenho aqui alguns exemplares. Eu autografo para vocês esses títulos, né? Os 4 títulos eles estão disponíveis. Eu autografarei com muito prazer. Para finalizar, eu quero finalizar com uma história em formato de brincadeira. O que é. Eu vi que vocês estão muito atentos e atentas, muito concentrados e concentradas. Porém, esse o que é, ele é grande, muito grande. No meio dele, muitos de vocês já terão a resposta. Mas não vale responder. Só vale responder quando eu fizer isso aqui, ó. Esse é o código para responder. Quem souber no meio dele, faça assim, ó. Eu me divirto com as crianças, gente, com vocês também, que sabem a resposta, mas nós fizemos aqui um trato que só vai valer quando eu fizer isso aqui. Quando eu fizer assim, né, as crianças ficam assim, loucas para responder, mas fizemos um trato. Temos um trato. Temos trato? Temos? Então vamos lá. Agora vamos usar a atenção, a concentração e a imaginação para esse o que é grande, muito grande. É assim, à noite ele é rei. O leão não tem vez. De onde está? Ninguém sabe e ninguém viu. Será que está dormindo ou curtindo com a preguiça? Se der pista, fica fácil, pois esse bichinho é achado muito rápido. Então tente descobrir. Adora uma luz, parece um mini holoforte. Gosta de desfilar e mostrar o seu brilho forte. À noite não tem para ninguém. Todos sabem quando ele vem. O seu faro detetive e a imaginação, pois esse bichinho é bom de iluminação. Mais alto? Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que essas histórias tenham encantado vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado a você, Otávio Júnior, por esse bonito relato da sua trajetória, o encantamento pela leitura. Muito obrigado. Para dar continuidade, eu chamo ao palco agora Teca Pontual para apresentar o 4º Prêmio João e Maria de Educação 2025 à Rede Três Rios. Bem, obrigada, Otávio. Que lindo, que emocionante. Muito bom ter você aqui e ouvir esse relato incrível, as perguntas, o engajamento de vocês. Espero que vocês saiam todos encantados. Eu sei que sou fã há muito tempo, leio seus livros para as minhas filhas já há muitos anos. Que bom que você pôde estar aqui com a gente. Só apresentando rapidamente, gente, a gente já falou, acho que para alguns já sabem, acho que os diretores já ouviram, as orientadoras pedagógicas também, mas acho que as professoras ainda não. O 4º Prêmio João e Maria, então, o Instituto João e Maria Bacóizer já está na 4ª edição desse prêmio. É claro que vai mudando, né? Essa é uma edição nova e exclusiva para Três Rios, então a gente está apresentando aqui porque realmente é só para a rede de Três Rios. A gente vai, ao final desse ano, né, com os resultados do Alfabetiza de 2025, do Alfabetiza RJ, reconhecer ano que vem, espero que numa belíssima cerimônia, né, com todos presentes e com muitos premiados, o troféu Escola Alfabetizadora, para as escolas que alfabetizarem pelo menos 75% dos seus alunos ao final do 2º ano, o troféu Professor Alfabetizador para as professoras que alfabetizarem pelo menos 75% da sua turma, o passeio para os alunos do 2º ano das escolas com maior percentual de alunos alfabetizados e daquela que tiver o maior crescimento também, desde que passe da marca dos 75%, e a menção honrosa que vai ser para as escolas que avançarem entre 10 e 20 pontos percentuais na proporção de alunos alfabetizados, dependendo do seu ponto de partida. Com todas essas premiações, a gente espera conseguir alcançar quase todas as escolas. Eu quero ver todo mundo aqui, né? Ou com menção honrosa, ou com troféu de escola alfabetizadora, ou professora alfabetizadora, todo mundo aqui em cima. E aí, para mostrar como foi a premiação, esse foi o 3º prêmio
A cerimônia de premiação foi no Museu do Amanhã, foi lindíssima. E todas as escolas que receberem, seja uma menção honrosa, um troféu, também recebem kits pedagógicos. A gente vai pensar aqui junto com a secretaria o que seria melhor, né? O que vocês achariam mais bacana de receber, kit de livros ou kit pedagógico, ou coisas mais plastificadoras, esse tipo de coisa, a gente vai montar para vocês. E agora eu vou chamar ao palco, já estou chamando, estou ocupando o papel aqui do Flávio, a Satiro. Não? Ah, o Bernardo. Desculpa. Secretário, você pode, por favor, subir ao palco? Perdão. Depois a gente vai ter o sorteio. Volta uma, por favor, um slide. Obrigada. O secretário, acho que vai ter que sair, né, Bernardo? E aí? Pessoal, só para dar um informe aqui a vocês, é uma boa notícia. Quem aqui tem 2 matrículas? Então, vocês vão receber 2 ACVMs. Foi aprovado o projeto de lei, foi mandado para a Câmara. Agora, em vez da CVM ser por CPF, vai ser por matrícula. E a gente conseguiu dar 2 ACVMs a quem tem as 2 matrículas, que até então não poderia. Aí eu queria combinar o seguinte, e te fazer um convite, professor Otávio, de você nos ver com as livrarias daqui, se elas têm condição de abarcar os teus livros, porque aí o pessoal pode comprar os seus livros já aqui e fazer prestação de contas com os livros. Para a gente não ter problema nenhum, é sempre um prazer e você vir participar conosco. Nosso palestra de abertura da FEATRE vai ser com o Júlio Emílio Braz. Então, vocês estão convidados, a gente vai fazer a FEATRE em julho, e o nosso convidado de honra inicial é o autor Júlio Emílio Braz, com obras fantásticas. Eu também o li na escola, foi um momento assim muito importante. Então, ficam essas boas notícias aí para nós. Obrigada. Bem, então agora sim, Satiro e Mari vão subir para ajudar aqui. A gente vai fazer o sorteio de 4 kits de livros. Como vai ser? Vou explicar. A gente está indo para a nossa 2ª edição de sorteio de livro. Vocês lembram quantas caixinhas eram no último evento? Quantas eram? Quantas? E tinham quantos livros? Ai, ninguém lembra. Quem ganhou? Foi a Ju, da Walter Franklin, e quem mais? Cadê a Meire, da Eurípides? Tinham quantos livros, Meire? 5? Tinham quantos? Não tinha disso não, eu lembro. Acho que tinha. Mas, enfim, Dozimera. Agora a gente aumentou, porque vocês pediram para a Teca, né, na frente dela. São 4 kits com 13 livros, 2 autografados pelo Otávio Júnior, tá? Olha aqui quantos. Com curadoria, que a Lívia pediu para eu falar, que ela participou também disso. Ó, a Barbacarini está aqui, Alfaletrá, Cinderela, o Baile dela. E esses livros também fizeram parte de uma doação dos filhos e amigos da Ana Bacoiser, que também doaram, brigadão. Então, vamos lá, gente. O sorteio zerou, tá? Então, o sorteio passado é o passado e esse a gente zera, porque todas as escolas estão aqui dentro. Eu vou pedir para o Bernardo sortear o primeiro. O quê? Vocês ficam fofocando baixo, eu não escuto. Bernardo? Não olha, não olha. E aí, quem tiver ganho, vem a diretora aqui ou representante da escola. Ah, não acredito. Américo Silva! Cadê a diretora? Adri, tá aí? Eu vi... A Adriana já foi? A Cris? Adriana, vem. Vem, Neuza, tirar foto. Só tira, pega o kitzinho delas. Ó, a Adriana tá uma máquina de vencer. Uma máquina de vencer. Fotinho da escola. É um kit para a escola, tá, gente? Desses 13 livros aqui. Não, Adriana, não é para você. A Adriana querendo ir para casa dela. São 14? São 14. Ah, eu também vou estar na foto, gente.
Ok, vamos para o segundo. Vou chamar aqui a aniversariante do dia, Karina. Venha sortear. Quem não deu parabéns, dê parabéns para a Karina. Vamos, então? Vamos lá? Parabéns. Ihi. Agora ela vai sortear. Não olha. E não é para você abrir também. Carlos Ribas. Vem. Ai, vocês estavam torcendo. Venham. Vem, subam aqui, meninas. Bora. A Márcia com vergonha. Pelo amor de Deus, né? Quem conhece, hein? Como se eu não conhecesse, hein? Esse grupinho aqui todo. Vocês mandaram uma energia. Então, não vamos começar essa conversa agora, né? Fotos. A próxima pessoa a sortear, subsecretária Sandra, venha. Tá fazendo aniversário hoje? Então toma. Eu proíbo as pessoas de olhar. Tibúrcio Junqueira, venha. Aê! E a última caixinha, quem vai sortear é a minha parceira de trabalho incrível, querida. Tu mesmo. Olha essa marmelada. Não pode ser Salamanca. Gente, se for Salamanca, a gente... Não, você vai abrir. Se for Salamanca, a gente vai ter um problema. Caramba, Salamanca. Mentira! Jovina, venha! Gente, eu me divirto. Desculpa, Salamanca. Gostaria de pedir a todos, se pudessem aguardar só um minutinho para a gente fazer uma foto, registrar a presença de todos vocês. Enquanto a gente termina aqui o sorteio e faz a entrega da premiação, gostaria de convidar ao palco toda a equipe do Instituto, juntamente com o nosso secretário, os palestrantes do dia, por gentileza, para que a gente possa fazer uma foto com todas as professoras e diretoras, todas as escolas presentes. Uou! Parabéns a todas as professoras que fazem a diferença na vida de tantas crianças. Esperamos que tenham gostado da discussão e que possamos continuar a conversa em outros fóruns, que conseguimos alcançar a meta alfabetizar todas as crianças até o 2º ano. Encerramos o seminário Alfabetiza 3 Rios e mais uma vez agradecemos a todos os fornecedores, prestadores de serviço que participaram do evento, assim como toda a equipe do Instituto João Maria Bacoiser e da Secretaria Municipal de Educação de 3 Rios, que foram incansáveis e impecáveis na organização.
Muito obrigado e boa tarde.